terra. Esse Deus é que criou, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e houve o homem, e hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque fomos criados por Deus. Então a Bíblia nos diz aqui sobre a história desse oficial do rei. Ele podia ter mandado um criado seu ir até Jesus, mas como pai, sentindo a sua dor, vendo o seu filho, a situação que estava, ele disse: eu mesmo, sendo um oficial do rei, tenho tudo sob meu comando, o rei me entregou tudo nas minhas mãos, mas mesmo assim, eu reconhecendo que tenho poder, sou honrado pelo rei, tenho comandos, tudo em meu favor, mas eu vou lá conversar com esse homem. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. E ele, sentindo as consequências, porque seu filho estava à morte. Qual é o pai que não se preocupa com seu filho? Quando vê seu filho de cama ali, já gastando tudo com os médicos muitas vezes, e por nenhum deles pode ser curado. Então aquele pai pôs a caminho e foi ter com Jesus. E quando chega lá, ele prostrou aos pés de Jesus e rogou: Senhor, desce até a minha casa, vem orar pelo meu filho, porque ele está para morrer. Eu creio que aquele pai, com toda a autoridade que ele tinha, com toda a grandeza que ele tinha, o rei depositou tudo na mão dele. Ele cuidava do rei, cuidava da casa do rei, cuidava das autoridades como se fosse um general. Mas nada disso era suficiente. Nada disso pôde curar o seu filho. Ele não estava livre de ser atacado por certas enfermidades, a sua família, a sua casa. Mas quando ele se viu nessa situação, eu não posso deixar meu filho morrer. Eu tenho que ir atrás de alguém que possa fazer alguma coisa por ele. E ele foi ter com Jesus. E quando chega lá, prostrou os pés de Jesus e disse: Senhor, por favor, desça até a minha casa, porque meu filho está para morrer, e eu preciso que alguém faça alguma coisa por ele. E Jesus olhou e compadeceu daquele homem, porque Jesus viu a agonia que ele estava passando, o seu coração, porque Jesus não vê nós por fora, Ele sonda é o nosso coração. Como é que está o nosso coração diante de Deus? Como é que está a minha vida espiritual diante de Deus? Então Deus vê tudo isso aí. E a Bíblia diz que Jesus viu a aflição daquele homem, olhou para ele e disse: vai, e o teu filho vive. Eu creio que ele marcou no relógio a hora certa, 7 horas. Foi embora. Foi chegar na sua casa no outro dia, encontrou com os empregados daquele rei, aqueles servos. Disse: olha, não se preocupe mais, porque o seu criado, o seu filho já está de pé. Mas que hora que ele sentiu melhor? Às 7 horas, justamente a hora que Jesus falou, o rapazinho foi curado. Irmãos, para você ver que para Deus não tem distância. Ele não está preocupado com o que você é, o que você deixa de fazer. O que Deus quer saber de você é se você ama Ele. Aleluia. Se você tem dedicado a vida para Ele. É isso que Deus quer saber de nós. Não adianta, nós podemos ter tudo aqui, mas se você e eu não tiver no coração Jesus, não adianta nada. Ele é a única solução para o nosso problema, é Jesus. A Bíblia nos fala sobre a história daquela mulher que ia gastar todos os seus saberes com os médicos, e por nenhum deles ela pôde ser curada. Por nenhum deles. Porque ela Jesus. Então tem coisa que o homem ele consegue fazer para você. E quando a pessoa se vê, reconhece que é pecador e vem para Jesus, Jesus conhecendo o coração daquela pessoa, a sinceridade, o amor que ele teve para estar com Jesus naquele momento, Jesus faz a obra para que o Pai seja glorificado.
Aleluia, Jesus. Veja bem, se você ver no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4, aquela viúva que perdeu seu esposo, deixou dívida para ele, para ela, e ela então ficou preocupada: o que eu vou fazer agora? Sem dinheiro, não tem nada em casa. O meu esposo, sendo um servo de Deus, ainda deixou dívida para mim pagar. E os credores vêm bater na sua porta e dizendo: olha, vem buscar o que seu esposo nos deve. E ela disse: mas olha, eu não tenho nada, só tenho meus 2 filhos. O que eu vou fazer? Ele disse: olha, você que sabe, mas segundo a lei, você tem que dar aos seus 2 filhos para ser servo e ser escravo, para nós pagar a sua dívida. Era lei, era porque eles podiam ter levado. Mas como ela prometeu, em busca da resposta, da solução, eles deram tempo para ela, provavelmente deram tempo. Nós vamos esperar você tal dia. Se você não pagar a dívida, levamos seus 2 filhos para ser escravo. Ela falou: tá bom. Eu creio que no coração dela tinha uma semente chamada fé. Eu creio que no coração dela tinha algo que falava, batia forte no coração dela. Aleluia, Jesus. E a Bíblia não diz que ela pensou e saiu pelo caminho, sem rumo. Mas a Bíblia diz que o Deus nosso Deus é o Deus da providência divina. Aleluia! Quem que ele preparou? O homem de Deus chamado Eliseu. E ela se encontra com aquele homem no caminho e diz: homem de Deus, meu esposo morreu, teu servo, e tu sabia que ele temia Deus. E ela contou a história. Ele deixou dívida. Eu não sei o que fazer. E Eliseu olhou para ele: mas o que eu de fazer por ti? Declara-me o que é que você tem na tua casa. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija, só isso. E ele disse: então tá bom, já que você tem um pouquinho de azeite, o azeite simboliza o que, irmãos? O Espírito de Deus. Quem foi que orientou ela para ir em busca da resposta, atrás de alguém para ajudar ela? Não foi o Espírito Santo? Glória a Deus. É por isso que a pessoa, quando ele é um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem que buscar de Deus, se preparar, a sua vida espiritual, se encher do Espírito Santo, porque na hora que você mais precisar, você vai ter algo para ajudar você, chamado Espírito Santo, que nos dá força, que nos orienta, que nos ajuda. Aleluia! E ela saiu em busca, ela encontrou a solução. E aquele homem de Deus disse para ela: então vai, chegue na tua casa, entra com teus filhos no quarto, fecha a porta e ore. Eu creio que ele disse: ore, pede a Deus. Depois de você orar com seus 2 filhos, manda eles sair de casa em casa e traz todos os vasos vazios que você encontrar, e passa aquele azeite que você tem nos vasos vazios e vai colocando os vasos cheios à parte. Eu pergunto para você, e sempre nós falamos para o povo de Deus, que sem o Espírito de Deus nós não somos nada, nada. Que quando nós aceitamos a Cristo, descemos as águas, nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos. Só que após receber o Espírito Santo, o homem e a mulher tem que buscar o quê? Revestimento. Se preparar para os dias maus, que é provavelmente que vai chegar na face da terra. Então veja bem, não é somente a pessoa ser um crente, está na igreja, é importante sim, mas o importante de tudo é você se preparar a sua vida para encontrar com Jesus naquele dia. Aleluia, Jesus. Que na hora que ele chamar você, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Veja bem esse homem, esse oficial do rei, que tinha poder, tinha autoridade, tinha uma casa, tinha comando nas mãos dele, mas nada disso ajudou ele.
quando a doença chega à porta daquela pessoa, que ele vai buscar solução no posto de saúde, ele vai para o hospital, ele vai para consulta, vai fazer exame, tanta coisa, e a enfermidade continua. Por quê? Irmãos, a solução de tudo para o homem e para a mulher está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Está em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Quando nós buscamos dele, nós achamos resposta. Você pode ver que a solução para o ser humano não está nas coisas materiais. Você pode ter tudo, mas se você não tem comunhão com Jesus, se você não tem Ele no teu coração, até o seu lar não é um lar abençoado. Por quê? Porque falta alguém dentro da tua casa, que é mais importante de tudo. Porque o lar sem Deus é lar de sofrimento. Você pode ver um lar que não tem Deus, irmão. Essa música mudando o dia inteiro, é só palavrões, é só coisa que desagrada a Deus. Como é que Deus vai salvar aquelas pessoas se não há lado para Ele, uma brecha para Ele entrar de dentro? Então, quando o homem, quando a mulher renuncia a este pecado, a este mundo e se apega com Jesus, as coisas mudam para você. Aleluia, Jesus. Se Ele mudou a minha, quantos irmãos aqui que Ele mudou, transformou? Aquilo que era impossível aos homens, Jesus fez por nós. A gente era perdido, andava com ovelha desgarrada, sem pastor, não conhecia nada, mas Jesus foi lá no mundão e tirou nós de lá e trouxe para cá. Você entendeu? Uma coisa que afasta o homem e a mulher de Deus, aleluia. Uma coisa que afasta o homem e a mulher de Deus: ingratidão, a soberba e a grandeza, orgulho. Você sabe que muitas vezes as pessoas não querem aceitar Jesus porque não vê Ele na parede, não vê Ele pendurado aqui. Eu vou aceitar Jesus como se eu não estou vendo Ele? Pela palavra. Pela palavra. Ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Aquilo que eu fazia antes, eu não posso fazer mais. Agora eu conheci alguém que diz para mim assim: sejam santos no corpo, na alma e no espírito. Sejam santos em tudo, a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Então eu tenho que procurar, irmãos. Nós temos que procurar melhora na nossa vida, aqui e futuramente. Aqui, quando você aceita Jesus, Jesus entra na tua vida, muda. Mas a mudança completa e verdadeira é quando você encontra com Jesus lá em cima. Você vai receber um corpo celestial transformado. Toda a corrupção que estava na tua vida vai sair. Você vai receber um corpo transformado por Jesus Cristo. Irmão, o que nós temos nesse mundo aqui? Nada. Nada você tem nesse mundo, e nem eu. Você entendeu? Olha, o nosso líder missionário tinha. Já foi, deixou. Você entendeu? E nós vamos fazer o quê? Vamos levar o que conosco? Só nossas boas obras, se houver boas obras. Porque se não houver boas obras, a Bíblia diz que a porta é estreita e Jesus vai estar na porta ainda aguardando nós lá. Não são todos que vão receber aquela palavra: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Seja bem-vindo. Não são todos. Não são todos, mas são os escolhidos. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fui chamado. Você foi chamada. E agora nós temos que nos esforçar para ser um escolhido de Deus. Você entendeu?